Fala pessoal, Eduardo Vieira, CTO e cofundador da CRM Bônus. Estou aqui com o Rubens e com a Cibele e hoje iremos falar sobre a nova era de aquisição, retenção e como crescer de forma saudável usando dados. Então, muito prazer, obrigado por vocês estarem aqui e aproveito já para emendar uma pergunta para a gente iniciar nosso bate-papo. A TXC cresceu 156% em 3 anos, certo? Qual foi e como vocês usaram esses dados para justamente justificar essa escala? Oi, Edu, tudo bem? Então, prazer estar aqui no Varejo Summit. E essa, essa caminhada de. Eu sempre falo nos bastidores aqui, a gente está falando que eu tenho um vício por jornada de cliente, né? Mas transformar essa jornada de alguma forma em dados também, tanto para você aprovisionar futuro, mas vivenciar o Perfeito. porquê que ele chegou até você, acho que é o grande lance do negócio. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem feito com a TXC ter crescido nesses últimos tempos é porque a gente acertou para quem a gente vende. Tá? Então, se a gente pegar sobre jornada e transformar em dados, o que a gente fez ano passado foi transformar uma marca que era TXC infantil numa marca com o nome TXC Small. Isso aumenta a LTV e você passa a ter mais dados ainda, porque a gente percebeu uma coisa simples, que é 70% do nosso produto é masculino, 20% é feminino, os outros ali, em alguns produtos e acessórios, transformavam o infantil em 5%. Essa virada foi baseada no porque 50% do nosso cadastro era mãe, cara, era mulher. E aí você muda até, fala, cara, quanto nós investimos em embalagem? Porque tende a ser 50% a shopper é a mulher, nós estamos, geralmente é presente. Muda toda a concepção quando você faz Perfeito. leitura. Eu acho que o maior desafio da gente tem para o futuro com a nossa empresa, e principalmente se tornando, para deixar claro que o canal franquia representa ainda só 20% da nossa receita, olha o caminho que a gente ainda tem que fazer, né? É muito mais sobre um caráter educacional, no nosso caso. Imagina que nós estamos em cidades do interior, onde a consciência e o trajeto de se tornarem profissionais de vendas, porque CRM é se tornar um profissional melhor, é sobre cadastrar, não é sobre só a venda, Sobre entender, é né? sobre entender. Então, acho que o maior desafio nosso para trabalhar com dados é entender que o nosso vendedor que é a ponta da nossa estratégia, junto com o nosso cliente, precisa abastecer eles e munirmos de dados para a gente Perfeito. dar essa devolutiva, que é o que a CRM faz em parceria conosco de bom grado, mas precisa alguém preencher isso, né? Então, olha que o detalhe do nosso negócio é ter uma empresa de muito mais educação. A gente vai fazer agora um camp, que é um formato de pocket que a gente decidiu fazer para ter mais encontro com nossos franqueados e para com o nosso time. E o foco em 50% do nosso tema é CRM. Inclusive, o time de vocês estarão conosco lá para caráter educacional. Então, assim, o que a gente tem feito é muito mais, pessoal, é mostrar e evidenciar para esse pessoal de interior o quão isso é importante, porque eu tenho um poder de Deus, assim, de ter uma empresa muito ambidestra. Eu estou no varejo, no agro e na moda. Eu É, falo em 3 ambientes diferentes. E quando você vai para algum ambiente no interior, CRM ainda é um bicho de 7 cabeças, por mais que eles alguns façam com muita maestria e nem sabem o que é CRM, né? é, Então, cara, acho que para te responder a pergunta, a primeira coisa é ter bons dados na mão e saber trabalhar a jornada como um todo. Para mim, a palavra que nos move para os postos aqui, a primeira coisa é desmistificar um bicho CRM no interior, tá? perfeito. Não, isso acho que é o principal, né? Porque CRM todo mundo acaba fazendo, da lojinha pequena que Sim, não tem um sistema, que anota na mão, sim. até grandes empresas, grandes sistemas, todo mundo quer ter esse dado justamente para conseguir fazer essas análises, entender essa jornada. E aí entra, acho que para a Cibele, um dilema, né? Crescer no digital e manter o foco premium, né? Então, na loja é muito mais fácil você conseguir transmitir isso do que no digital. E a gente queria saber como que os dados estão fazendo vocês construir essa jornada. Obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que o nosso desafio aqui na Copenhagen, né, principalmente, é exatamente esse, né? E eu acho que o digital ele cumpre um papel muito importante, justamente porque hoje, quando se fala de Copenhagen, grande parte da nossa jornada é presenteável, né? E a gente é um presente premium, até porque a Uhum, gente sabe do impacto que tem chegar com uma sacolinha da Copenhagen em qualquer evento que você Verdade. for, qualquer situação que você precisar realmente presentear alguém, desde um presente para um time até um presente para uma pessoa que você ama. A
gente sabe que Copenhagen, a questão do chocolate é afeto, né? E isso é muito importante. Hoje, quando a gente olha para os nossos canais digitais, a gente faz uma análise de cesta de cliente, dessa jornada muito consolidada, principalmente porque nós temos o Copy Club. Então, o nosso clube de fidelidade é importantíssimo para a gente poder capturar essas informações, entender como que acontece esse processo de compra do cliente. E a jornada presenteável, ela é realmente muito significativa para a gente, justamente porque a gente se percebe, né, nesse presente Uhum. premium, nesse presente sofisticado, mas também nesse momento que a gente constrói, né, que ultimamente, né, desde que a gente fez o nosso trabalho de rebranding, enfim, todos que a gente vem construindo aí ao longo desses últimos anos que eu estou na companhia, e a gente vem falando muito disso, né, porque Copenhagen é uma marca que marca momentos, e a gente sabe disso, a gente tem essa Legal. consciência, e o digital hoje foi todo construído, ship from store, então mais de 95% das nossas Hum. entregas são feitas pelas lojas, e a gente coloca o franqueado nesse centro, né, porque a expansão do grupo vem principalmente de franquias, e a gente consegue chegar em até 3 horas. E a gente também tem uma jornada muito consolidada em aplicativos de delivery. Então, além da gente entender essa questão do premium, da entrega, e por essa entrega ser feita pela minha loja, hoje o meu cliente que também tem essa experiência no digital, Animal. ele já espera e ele recebe isso, justamente porque hoje está tudo muito integrado. Isso, e eu acho que 2 palavras movem hoje o varejo: integração e dados, né. E uma coisa leva a outra. E você conseguir trazer por centro da estratégia o franqueado, que é o seu modelo de negócio, no Ship from Store do digital, você conecta tudo, né. E como que isso, pega em datas sazonais? Esse conflito em Páscoa, Natal, e como que os dados também te ajudem a tomar essas decisões no que fazer nessas datas? Hoje para o nosso negócio, Páscoa e Natal são as nossas 2 principais datas no ano, né. E a gente está falando aqui de 2 datas que são extremamente presenteáveis e principalmente na Páscoa, que a gente é muito destino em função dos ovos de Páscoa. Quem aqui, né, não deseja ganhar um ovo de Páscoa de língua Oh. de gato, de linha benta, acho que é realmente um desejo e é um presente com muita lembrança afetiva, com muito afeto. E são as nossas principais datas, de fluxo, né, justamente porque nós somos destino em Páscoa e Natal. Então, a gente faz um trabalho muito grande com o time de lojas para a gente conseguir aumentar cadastro, trazer mais gente para dentro do Copy Club, porque é justamente essa análise dos clientes que estão muitas vezes chegando até nós pela primeira vez em datas sazonais muito importantes, é que a gente vai conseguir fazer o contato com essas pessoas ao longo do ano, para que elas também nos percebam como um presente de dia a dia. Então, eu acho que esse é o grande segredo quando você tem dados muito consolidados, você tem um treinamento para um time de lojas, que é muito importante, porque são eles que estão ali na ponta trazendo informações para a gente, né? Então, Uhum. exatamente isso. O meu time de vendas, ele é um CRM muito Total. importante. Então, ouvir essa galera, entender esses feedbacks, a gente conseguir trazer isso para dentro do nosso trabalho, né, ali dentro do escritório. E hoje no digital, a gente tem um trabalho de principalmente cestas e kits, que faz muita diferença nesses sazonais, porque são muitas vezes as lojas estão cheias, as pessoas geralmente deixam para comprar de última hora. E o canal digital hoje ele também tem uma representatividade importantíssima para a gente com o clique e retire. Então você Hum. começa a sua jornada no digital, E termina. faz essa compra conosco ali ou no aplicativo ou ali no site e tem a opção de retirar em loja. Então o cliente, ele economiza com frete, ele vai ter muitas vezes também aquela opção do primeiro desconto, né, da primeira compra Uhum. na jornada digital. Ele nos conhece, entra no nosso clube de fidelidade e depois a gente vai construindo através das nossas réguas de relacionamento essas conversas com os nossos clientes, para que a gente Perfeito. também tenha essa oportunidade de falar com ele em outras datas, num dia da secretária, num dia do médico, num próprio aniversário. E essa construção do relacionamento vai acontecendo, principalmente a partir desses 2 grandes sazonais. Perfeito. Isso me dá o tópico para falar sobre como transformar esses interesses, esses gatilhos, em vendas, né, que eu acho que é o principal e o que todo mundo busca. Então, o dado, ele puro não serve para nada, ele transformado em tudo isso, ele tem que gerar os gatilhos de interesse para fazer uma venda, né. Rubens, você comentou lá em cima tudo que você tem 12 canais de vendas. É. Então fala um pouco sobre isso e como que você está abordando essa integração, esse fluxo, né, entre todos esses canais de vendas. Bom, essa essas são as dificuldades da gente, principalmente num centro igual Goiânia, e reconheço que a gente tá não é à toa que a gente está aqui toda semana, né, buscando já nos bastidores aqui, já falei com a Cibele, já mandei ela falou sobre o clube, a gente tem um clube até específico, o nosso clube é muito mais voltado para o B2B, para manter a retenção, por quê? Porque a gente trabalha num modelo de coleção, então temos 4 coleções no ano, em média, levando em consideração, nós temos hoje 2.200 pontos de venda ativos de multimarca, que representam 70% do nosso negócio.
E aí, pô, se você vai pro canal franquia, te compra as 4 coleções, mas os drops, meio que sequencial, a gente consegue dominar essa cadeia de alguma forma, a gente tá mais próximo. Agora, está próximo de 2.000 multimarcas, e aí a gente tá falando de multi. Cara, de repente você chega em loja que o cara tem 40 marcas, quem é você na Quem é fila do você? pão ali, né? Então, é um pouco sobre assim, como gerar valor para essa pessoa. Isso vai pro canal representação ou todo o canal. Compilar todos esses canais e fazer com que eles se integrem de alguma forma, gerando valor, é o desafio, volta a ser quase redundante a própria outra pergunta, porque é o nosso desafio. E aproveito para te falar sobre esse novo ciclo de pessoas com mentalidade de venda, entender que os dados é a base de tudo, não existe achismo, né? Perfeito. Então, você vê que uma empresa que precisa estar falando sobre agro e moda, geralmente vem de uma tendência conservadora de ir muito para o tal do feeling, né? Que é importante. Mas transformar isso em dados aí, integrar esses canais aí é o desafio nosso do próximo tempo. Eu acredito que uma das mudanças que a gente tem feito na nossa companhia é que a gente não delega a parte comercial, cara. A gente não delega, assim, não solta ela, porque a Não, empresa que de eu... vendas barra lucro, né? Então, pra você ter ideia, um dos nossos sócios, eu fico na parte de gestão executiva e, de fato, eu quero mudar minha cadeira em um ano para ficar no marketing. Eu acho que eu entendi que o marketing, no decorrer dessa jornada minha, é o canal mais importante que é sobre esse papo, é sobre Uhum. jornada. Eu sou um apaixonado por jornada, eu fico lá fora. Então, acho que é isso. Eu aprendi com um grande amigo meu, que é vice-presidente de uma das maiores empresas de agro. Falou: Rubio, eu sou vice-presidente de marketing. Não é sobre sou CEO. A gente mexe com gente, a gente conhece Brasil. Então, trazendo isso para pegar o gancho, é que o meu sócio, que é o Rafael, ele passa a ser CTO da nossa empresa, para colar esses dados, porque ninguém vai sentir a dor mais do que um dos fundadores, cara, que conhece o negócio há 10 anos. Então, é um baita atalho fazer isso. Então, hoje a gente tem trabalhado com bastante ferramentas e, ao mesmo tempo, entender se as ferramentas são reais, porque muitas das empresas têm um bando de ferramentas e não serve para muita coisa, que você vai colocando gente lá dentro, gente. Cara, eu sou capaz de falar que a gente tirou 500 mil de despesa esse ano com ferramentas que eram inutilizadas. Tipo, eu falei, cara, derruba o cartão que está aí, derrubou, só 3 levantaram a mão. Acho que é um pouco sobre o que o varejo começa a entender, que a gente ganha na margem, a margem está dentro da É. operação num detalhe bobo e a gente colocou uma pessoa para interligar esses canais aí e entender que uma jornada complementa a outra. Não, é impossível. Eu adorei você falar que a parte da Cibele aqui, de entender que essa jornada integrada aqui é o que vai fazer o varejo ser efetivo, né? E para nós, de certa forma, é entender que a gente precisa colocar o canal franqueado perto do canal multimarca, e a gente tem feito isso, sempre foi uma briga no canal de moda, né? O multimarca. Cara, para nós, a gente hoje faz convenção com todos juntos. Você vê, é uma construção de cultura, entender que o Uhum. cliente, isso é cliente no centro. Se estiverem brigando pelo cliente no Perfeito. centro e o cliente do centro ser a marca, você acaba com dados, você acaba com essas premissas. O que aconteceu na última década do varejo, e eu vou falar com o varejo do interior, principalmente ali, a gente pode falar de alguns cases, a gente falou nos bastidores, essa briga de canal multimarca é porque nunca foram baseados em dados para entender e aquela fotinha do cliente no centro, ela passa a ser depois Verdadeira. verdadeira. Porque você coloca aquilo, coloca. Cara, eu vivi esse tempo, tô 25 anos no varejo, eu olhava cliente no centro. É verdade. CRM, você mexe com CRM, levantava a mão, não sabia nem o que era o CRM. Eu fui esse cara. E hoje a gente entendendo, vivendo, sofrendo varejo, que eu falo sofrer varejo, mas para quem ama é um sofrimento gostoso, é a montanha-russa, né, de emoções, é entender que isso faz parte do nosso negócio como um todo e tá em jornadas como essa aqui é que nos faz evidenciar que a gente está no caminho certo. Muito bom. Falando e também entrando em 2 grandes blocos, né. Então, o primeiro passo que a gente está conversando é entender o cliente. Mas antes de entender, a gente precisa conquistar o cliente, e cada vez está muito caro o tal do CAC, né, custo de aquisição de cliente. Então eu quero saber no grupo CRM, quais estratégias, principalmente do digital, Uhum. estão sendo para baratear esse CAC e permear em todos esses canais. Eu acho que uma das coisas que a gente tem feito e que cada vez mais tem trazido para a gente um retorno incrível é as áreas estarem muito alinhadas entre mídia, CRM, a gente aqui do time de e-commerce, Legal. o time de marketing, porque quando a gente está integrado e todo mundo entende qual que é o nosso propósito, onde que está o nosso cliente, qual que é o tipo de conteúdo que esses caras eles querem de fato receber, e se eu estou falando com a pessoa certa, Hum. com certeza isso é uma das coisas mais importantes dentro da estratégia que a gente tem hoje para aquisição de clientes. Então, a gente está investindo muito internamente em análise de dados,
Então, nesse entendimento do cliente, olhar a cesta desse consumidor, entender o que ele está buscando quando ele vai até as nossas lojas. E eu acho que isso ajuda a gente demais, porque todo mundo consegue otimizar budget, que hoje é um É o desafio desafio. para o mercado inteiro, Sem né? dúvida. Eu acho que hoje ninguém, antigamente a gente vivia outro cenário. Eu acho que ao longo do tempo também a gente foi entendendo que não é sobre a gente não ter o budget, não é a gente otimizar o que a gente tem, porque é isso, né? A margem do varejo ela está no Tá, detalhe. detalhe. Então, como ela está no detalhe, é muito importante que a gente faça realmente um estudo prévio. Eu acho que isso muda muito o jogo para que a gente tenha esse número saudável no final do dia. Então, a integração entre as áreas é fundamental. A gente entender que a gente está falando com a pessoa certa e mandando para ela a mensagem correta. Eu acho que não ter medo de arriscar em novos conteúdos, porque o mercado muda muito rápido. No meu canal, principalmente no digital, eu falo isso muito para o meu franqueado. Não se assusta com a quantidade de informação que a gente tem, porque o mercado muda muito rápido e eu preciso que vocês me acompanhem. Então, é o tempo inteiro novos deliveries, é o tempo inteiro uma tecnologia nova. A gente trabalha de uma maneira muito diferente no mercado com Ship from Store. Não é todo mundo hoje que tem Ship from Store numa estratégia de e-commerce, né? A grande maioria ainda utiliza o CD como a principal base para envio desses pedidos. Então, são nos detalhes que eu vou conseguir entregar uma experiência que faça sentido para o meu cliente, que eu vou conseguir trazer esse cara, baratear esse custo no final do dia, porque a gente está falando aqui de otimizar a jornada e de ser mais relevante no mercado cada vez mais competitivo, né? Então, acho que quando a gente consegue ser mais inteligente, olhando para os dados que a gente tem e fazendo essa análise, porque é isso, né? O dado a gente tem. A gente precisa realmente parar, olhar, analisar e tirar dele o melhor que a gente puder tirar para que a Perfeito. estratégia faça sentido no final do dia e a gente tenha um CAC cada vez mais otimizado. Boa. E acho que a conversão em uma análise de uma Copenhague é totalmente diferente da TX. Putz. Com Como que certeza. como que faz, vocês fazem justamente para entender isso? Porque, cara, você está englobado num multimarca, aqui é franquia, por mais que você também tenha franquia, mas são polos também São. diferentes. Fala um Olha, pouquinho como e principalmente também quais dados vocês conseguem ver desse cliente para entender tudo isso? Olha, eu vou te dar um dado interessante aqui que acho que vai ter a ver até com a parte da sazonalidade, porque a gente aprendeu a criar calendário, cara. Você imagina que tem um calendário no Brasil que chama safra e safrinha? Alguém sabe o que é isso? Porra, esse é o Confesso momento que que eu o, não. que o, que o produtor recebe as duas safras do ano. Então Hum. imagine o tamanho de volume que entra. Posso estar enganado aqui, que a gente está num volume acelerado aqui, 30 do 3 e 30 do 9. Acho que 30 do 9 é a próxima. Eu só tenho para receber 30 do 3, então não estou lembrando se é 30 do 9. Mas você imagina o quanto entra de dinheiro nesse interior do Brasil, nessas duas datas. Não tem calendário de venda a hora que esse cara está com dinheiro no bolso. A gente criou um momento. Olha, Perfeito. um dado que não é um dado, é uma percepção. Não existe esse dado. Aí a gente percebeu que nesse volume do 15 dias após, as nossas lojas, de alguma forma, tinham uma performance diferente. Por qual motivo? Aí vai o senhor aí que gosta de jornada, né? Falei, cara, será que não tá ligado? Fizemos um compilado e é exatamente essa percepção. Como é que você percebe isso, cara? Olhando dados e perguntando ao cliente, né? Porque é muito diferente, de alguma forma, ter a percepção de Copenhague e TC. Mas eu acho que uma das maiores limitações de donos de companhia é a falta de conversar com o cliente, cara. Ontem eu atrasei uma reunião em 1 hora porque chegou 2 clientes na minha loja e eu queria uma informação muito importante. Para mim, a informação mais importante que tem é que o cara não estava comprando nada na minha loja. Eu perguntei se ele tem filho, ele tinha 5. Ele comprou roupa para filho. Mudou o jogo ali, o cenário. E aí eu anotei tudo aquilo e hoje de manhã eu já fiz essa análise. Falei, cara, pessoal, quantos de vocês perguntam para o cliente? Já passou a ser uma nova jornada para o próximo mês, porque a gente está falando já estou pensando em Black Friday. Dentro da Black, eu já tive uma outra jornada de cliente de como eu vou oferecer um produto com uma simples pergunta, tá? Então, você trazendo, assim, essa jornada, mas eu acho que é mais importante e dificuldade para a gente, tá, Cibele, é a integração. Imagina que são canais, e são múltiplos canais que, de alguma forma, a gente não vai ser hipócrita aqui, que brigam por um denominador comum, mas, ao fim das contas, é entender, fazer eles se integrar e, dentro da nossa empresa, o quanto você reparte isso em criativo, CRM, de alguma forma, e dividir esse orçamento e o quanto para quanto, se um outro quer crescer. Mas os dados que a gente mais olha, mais tem olhado, de certa forma, como um todo, são extra calendários oficiais. Então, hoje a gente criou 17 calendários para o nosso negócio e uma coisa que eu acho que eu falei ali nos corredores, hoje uma informação básica para o multimarca é que a cada 10,
sete não sabiam a percepção de qual mês que ele mais vendia. Sempre colocava o Natal como o primeiro. E a gente percebeu desses 7 que é a festa do interior que mais vende. Então, vou te dar um exemplo claro sobre qual é um dado interessante e é baseado em jornada. Tem uma festa na minha cidade, são 120 mil habitantes, e é em junho. Julho eu vou para a fazenda com meu filho, foi meu sorvete, acabei indo em 2 multimarcas do lado da sorveteria, uma infantil e a outra multimarca. Fiz 2 perguntas básicas, entrei como um cliente qualquer, eles não tinham produto. Falei, por quê? Cara, perguntei, lógico, nossa marca é a que mais vende ali naquele ponto de venda, é a cidade que mais tem... É a cidade que mais tem share, é onde eu nasci, então Redenção no Pará, são 7 multimarcas, por isso que eu não tenho uma loja de franquia lá, tá, pessoal? Porque eu não quero entrar nessa... Já se produzem sozinhos de alguma forma, e eu percebi que a maior déficit naquele momento nosso, não deveria ser, mas era, e a gente tem que dar clareza disso, era um pós-venda qualificado. Esse cara estava assim, naquela coleção, não, mas vai chegar. Mas vai chegar quando? A próxima coleção? E ele ficou, esse cliente estava com 36 dias sem receber um produto sequer, e eu com um produto de best-seller parado no meu estoque, que é aquele produto que eu tenho para atender rápido, fora da coleção, e simplesmente por uma falta de um pós-venda. Gente, é verdade, não vou falar que é da má gestão, da má qualidade da informação ou da comunicação de falar, estou esperando para quando? Não, mas você tem um pocket aqui para te servir. Nesse meio, eu tirei um pedido, CEO da empresa, tirei um pedido de 76 mil para essa loja, naquele ato com o WhatsApp. Quanto de dinheiro eu estou deixando na mesa por uma informação boba de falar se você tem produto, esperando quando? Então, acho que aí, isso é que nos provoca a entender como dá para crescer expandindo para dentro. Não é sobre fazer mais lojas. É sobre performar as lojas que você tem. Cara, levar isso para integração, colocar isso para dentro de uma base de marketing, a gente como anda, é por isso que eu acho que o meu caminho não é um caminho somente de direção executiva, é de CMO mesmo, sabe? Perfeito. Mas eu acho que para finalizar, o dado é tão básico ainda. Numa simples pergunta, numa simples visita, transformar isso e transformar isso num dados para você expandir o quanto vocês têm, expande para dentro. Para te finalizar, naquela pergunta que eu ainda eu acho que talvez ela ficou inconclusa, é que eu tenho 4 coleções, em média eles me compravam 2,3 coleções, porque alguém pulava. Eu transformei isso num clube X, é um clube de benefícios para quem se mantém comprando as 4 coleções, e não é comprar muito, é não pular coleção. Foi aí que a gente cresceu 56%, expandindo para dentro. Acho que é uma resposta da primeira pergunta sua, baseada E é num uma dado bobo. análise de métrica diferente, né? Você não Diferente. estava querendo que a pessoa compre, entre Não, eu tô aspas, querendo que mais. Se você estivesse só analisando esse dado, esse KPI, você não teria esse insight de Exatamente. mudar e... Então, para te fazer uma pergunta e para te fazer uma resposta, esse dado, simplesmente de manter o meu time comprando as 4 coleções, me fez crescer 33. E a gente cresceu 56. Desses 56, 33 foi simplesmente para... Pessoal, um clube é esse, se mantenham comprando. E não é para comprar muito, é para comprar uniformemente. E isso aí te faz ter um processo de previsibilidade de compra, né, cara? Que o jogo começa no compras. certeza. O meu negócio começa no compras. São 86 fábricas homologadas, então preciso ter previsibilidade. Olha que o detalhe do dado é bem básico ainda, para se transformar, a gente está muito tecnológico, é legal. Mas quando a gente está falando de uma empresa pequena como a nossa, comparada a um grupo desse, e ainda se tratando de interior, é muito mais sobre caráter de educacional e de perguntar ao cliente, transformar isso em dados e transformar em crescimento, principalmente olhando para dentro. E eu acho engraçado, eu só vou complementar aqui, porque tem uma coisa que eu acho que é muito comum no varejo, que sendo empresa grande ou sendo empresa pequena, as pessoas têm que ter essa consciência, que é essa jornada do vendedor, dele ser consultivo. Total. Que é exatamente isso. Eu acho que o grande papel do vendedor hoje, do sucesso do varejo, é ser consultivo. Porque não adianta o vendedor estar lá na loja, oferecer o produto, simplesmente atender o cliente no que ele quer. Acho que é importante você construir esse relacionamento e fazer com que o nosso time de vendas entenda que perguntas é o que mudam o jogo. Que é exatamente o que você comentou. Eu vou ter que complementar sem te fazer a pergunta. E, né, Agora virou papo, hein? Essas perguntas, elas são tão importantes que ela retroalimenta uma base de conhecimento que ela é a mais valiosa. Total. Porque assim, você tem os dados básicos. Sim. Hoje, todo mundo pega. Mas aquele detalhe, pô, você está comprando esse chocolate para quem? Exato. Qual ocasião? Exato. Isso você, né, alimenta uma base
E isso você consegue gerar tanta coisa, Em tantos varejo. gatilhos, tantos... Não, e varejo é relacionamento. Exato. Então, Olha, a gente fala Cada muito vez isso. mais, né? Olha, se você pegar a loja da Texas Center, que é um baita case e internacional, graças a Deus, é fruto de muito trabalho, mas relacionamento, nossa loja é uma loja informal, cara. É uma loja que entrega um baita resultado que poucas lojas de shopping no Brasil entregam. Eu falei alguns dados ali, a gente tem muito Uhum. orgulho daquilo. Eu vou te dar um dado, olha que dado engraçado, e não é dado, é informação. Eu tenho uma área de cama, mesa e banho em cima dessa loja, são 2.400 metros. Eu tenho de alfaiataria a engraxataria de bota, tem uma lanchonete, tem um restaurante. Então, assim, é uma loja de experiência. Nós temos uma dificuldade de entregar tanta experiência que a minha jornada passou o cara ficar 1h30 dentro da loja. Ela já tá me incomodando. Porque eu não sei, hoje eu preciso ter uma métrica de quantas pessoas eu preciso para atender com qualidade esse pessoal. Ela ficou tão confortável que eu tô perdendo venda. Tá? E aí minha pergunta mais provocativa para 2016 é algo que eu preciso, que a gente aculturou bastante, mas ainda está longe, é o não venda, é o porquê eu não vendi, cara. Com E o que eu certeza. não vendi? Eu não sei como que é isso, se você tem isso lá, mas para mim, na TXC, é um baita desafio transformar isso para franqueado, que poderia Uhum. ser óbvio, tá? Mas na minha loja, que é um piloto, tem 58 pessoas, tá? Mas está dentro de uma unidade só, o relatório que eu mais leio no dia é o que não vendeu e o porquê não vendeu. Esse é o meu maior dado hoje, tá? Amanhã eu posso chegar aqui, se for convidado mais uma vez, e falar qual é o maior dado. Meu maior dado hoje para a loja, que é um baita laboratório para o meu varejo como um todo, é por que eu não vendi e o que eu não vendi. Eu não vendo é o dado que eu olho todo dia. Eu passo direto, todo dia eu recebo relatório de vendas. Quem mexe com varejo quer saber o que deu, né? Conversão, etc. Mas é o porquê eu não vendi e o que eu não Perfeito. vendi. Porque isso é um processo muito grande de acondicionamento de compra, cara. Eu vou te dar um dado assim, olha a diferença boba. Botina para bota. A cada 10 botas ano passado, eu vendi uma botina. Hoje está 6-4 em botina. Ô, mas como você conseguiu esse dado, né? Eu tinha esse dado 6-4 até julho, porque explodiu tão grande em julho essa conversão, e posso falar N motivos, que eu fiquei 60 dias sem a própria botina. Não tava. Como é que você prevê? Eu fiz um crescimento de 30%, crescer 6 vezes. Não tem um produto. Essa percepção aí nos faz ser provocativo, né, de antecipar. Então, assim, se eu tivesse um compilado do não venda lá atrás, eu tinha me preparado para isso. Mas tem coisas que passam por cima da gente que não tem como você se preparar. Sim. Então, minha pergunta, eu vou transferir para a Vai lá. Cibele aqui. Cibele, vocês fazem alguma coisa no sentido do não venda? Você já parou para pensar nisso? Com certeza sim, mas como que é isso? Cara, porque será que a pessoa tem aquela capacidade? Na minha franquia, é uma baita dificuldade. Sim. Pra ela montar o OTB dela, a gente chama de OTB. Cara, tá faltando isso por N motivos. Ela ser muito mais do que ser consultiva, mas essa consultiva estar escrito. Tô Sim. perdendo muito venda, mas perdendo no gerúndio quanto? Quanto Por disso? quê, né? Por quê? A gente faz bastante. É engraçado, porque essa semana a gente estava comentando sobre isso, que uma das nossas diretoras executivas estava numa loja nossa, 2 clientes saíram e ela foi até eles para justamente entender Eu o sou porquê que viciado vocês não nisso. compraram conosco. Qual foi o motivo pelo qual vocês entraram na nossa loja e não fizeram essa compra, né? E a gente tem reuniões de alinhamento interno na nossa empresa, né? A gente tem mais de 1.300 lojas hoje, juntando Copenhagen com o Brasil Cacau. Então, é um desafio muito grande a gente fazer, né, compilar essas informações e a gente conseguir esse dado, mas a visita à loja para a gente é fundamental, né? Inclusive, a Renata, que é a nossa CEO, ela fala muito isso, que é a importância que é a gente crescer como quem está ali no background, né, ali no escritório, enfim, de ir até a loja, porque isso é o crescimento do negócio, né? É a gente viver ali o dia a dia do varejo e perguntar para o consumidor o porquê que você comprou, por que você não comprou, o que te fez sair da minha loja. É não ter receio da gente ouvir a verdade, né? Porque eu acho que é na verdade que a gente vai conseguir crescer o negócio de maneira sustentável. Então, a gente também precisa ter a humildade de entender esse cliente, de ter uma escutativa verdadeira e entender ali com ele os motivos, levar isso para dentro e transformar isso em ação, que é exatamente o que você está comentando, porque o dado em si não faz milagre, né? O importante é a gente trabalhar em cima dele. Para finalizar, para ser bem provocativo, com a Texas Center ali, porque como falo que é uma loja informal, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma recepção, eu tenho uma concierge, tudo ali tá, eles fazem perguntas, mas assim, gente, né, perguntas leves. Se possível, pergunta, se possível, também não pergunta. Ele tem outra pergunta no caixa e uma pergunta também pro cara. E quando a pessoa não compra, quem faz a pergunta é meu manobrista. Mas, assim, não é um processo, tem que fazer. Mas é impressionante quando eu chego na minha loja, meu manobrista consegue me falar, Rubens, hoje ele me dá a taxa de conversão, sabia? O manobrista, Rubens, de 10, 7 saiu com sacola. Negócio bobo. E às vezes eu pergunto, o seu Juju, quando sair alguém sem sacola aí, ele já é informal, então ele já tem intimidade.
com o pessoal. Pergunta sempre por quê. Cara, você entende que isso já Isso mudou é meu um jogo muitas vezes? valor Nesse bem negócio do cama, mesa e banho que eu falei lá em cima, que é no segundo andar, ninguém subia, porque o treinamento era bem simples. Convidar para subir até lá em cima, porque é uma baita experiência lá em cima. Tem uma lareira, é todo instagramável, é o lugar mais instagramável. Cara, mas um segundo andar é sempre um problema para um shopping, Sim, para uma loja. sim. E eu falei, cara, continua. Hoje eu desci uma pessoa para ser a concierge, então ela, antes de tudo, eu tenho uma pessoa para dar um tour na loja, a loja ficou muito grande. Então a pessoa, muitas vezes a pergunta que eu fazia, você conhece o setor de cela? Ele, não, não fui lá não, ficou tão grande que hoje eu tenho placas indicativas para a pessoa, cara, virou quase... Cara, por isso que é Disneylândia do agro, porque tem aquele indicativo de placa, mas só para finalizar, falei, vou pôr um tobogã lá em cima. Porque se é a Disneylândia, eu tenho que dar uma experiência. As crianças amam essa loja. Coloquei o tobogã lá em cima, aumentou 30%, a mulher subiu lá em cima e dobrou a minha venda Nossa. lá de cima com uma percepção boba. Que dado é esse? Não existe É. dado, É isso. Mas né? a frase A que jornada transformou em dado. É exato. isso, Mas exatamente. é o que eu sempre falo, a tecnologia, e aí tecnologia aqui estamos falando de dado, de IA, de análise, ela sempre é um meio, ela nunca é o Sempre. fim. Com O certeza. fim é justamente você estar na loja, você entender, você conversar. Então a tecnologia ela vem para ser uma facilitadora, Isso. né? Não, o dado é isso, é quadrado, porque, meu, Excel, eu brinco, Excel aceita tudo. Sim, Olha, Né? só para você, vamos passar aqui. Sabe qual que é a próxima coisa que eu vou colocar lá em cima? Vou colocar um botãozinho para falar, se você gostou dessa área da loja, aperte aqui. É só um botão, só para saber quantas pessoas subiram lá em cima, na boca É da uma escada. boa, porque Não você sei o que eu vou começa a oferecer, cruzar mas tudo nada isso, demais. né? Porque é bem bonito. Se você gostou desse espaço, dá só um joinha aqui. A pessoa só vai fazer esse aqui. Eu quero saber quantas pessoas subiram, porque eu não consigo medir isso. Eu sim. meço por câmera e tudo, mas eu quero que seja mais Quer ser indicativo. mais Você indicativo. entende que a jornada constrói é meio, né, cara? É É meio. impressionante como as pessoas estão invertendo isso, tá? Sim. Trazendo a informação, a tecnologia para a ponta, aí desmonta tudo para trás e não chega em lugar nenhum. Sim, Exatamente. verdade. Varejo precisa ser de pessoas e de relacionamento no fim do dia. Com certeza. E falamos aqui sobre o custo alto, efetivo, e a gente tem um dado que, meu, 60% dos clientes compram uma vez só. Isso fica muito caro, porque acabamos de falar que o CAC é caro pra caramba. Quais são as estratégias, principalmente da Copenhague, nessa retenção para o cliente comprar mais vezes? Eu acho que são mistas as estratégias, né? E eu acho que a gente olha muito hoje para o nosso clube de benefícios, né? Que é o que a gente vem falando bastante. Então, isso é fundamental, porque hoje o mercado trabalha com bastante clube de benefícios. A gente estava comentando ali, né? Quase todo mundo aqui é Copy Club. Eu fiquei muito feliz com esse dado. E isso é muito importante, porque é uma forma também da gente cada vez ter mais dados qualificados para poder fazer análise desse cesta de cliente e ter uma forma direta de conversa com ele. Então, a gente está agora realizando algumas pesquisas também. A gente sempre realiza, né? Elas são periódicas e muito importantes para a gente poder entender, de fato, o que é relevante para o meu cliente, o que ele quer ter ali conosco. Então, acho que o clube de benefícios hoje é uma das nossas principais ferramentas para a gente poder conseguir trazer tudo isso. E a gente também tem essa preocupação muito grande de sortimento. Então, agora a gente está com uma licença de Emily in Paris, a gente agora começou a campanha de Moranguinho, e trazer esse tipo de refresh para uma marca centenária como Copenhagen, falando também com outros públicos. Agora, na Páscoa, o ovo de Moranguinho foi um sucesso absoluto de vendas, e esgotou Imagino. que nem nós, funcionários, Lá em conseguíamos casa achar. apareceu. Apareceu. Eu tenho a bonequinha em casa, é memória afetiva. Então, acho que é muito importante a gente ter essas estratégias integradas. Então, a gente olha para o cliente, a gente entende esse comportamento dele, a gente traz esse refresh em produtos, essas novidades, trabalhar bastante com licenciamento, que a gente tem feito esse trabalho muito bem feito interno. Boa. Então, acho que são essas as coisas que fazem com que o cliente perceba a Copenhague como uma empresa que, apesar de centenária, sempre está muito atenta às novidades e sempre vai ter coisa para ele ir na loja, conhecer, experimentar, a gente entender essas tendências de mercado também, porque pistache veio aí com força total, esse ano é um ano de cherry, e a gente tem cherry na nossa linha, que é um dos nossos produtos mais incríveis, porque ele é extremamente artesanal, é um produto que é feito de dentro para fora, com carinho, manual dentro da fábrica, é incrível. Então, acho que estar muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor também faz com que o cliente tenha motivos para voltar. Da nossa parte é praticamente a mesma coisa, dos indícios, assim, dos dados, ou como é feito, a gente apostou bastante. Esse ano próximo ano a gente vai ter 3 coleções, porque a gente quer ter mais cápsula. Então, é construir mais calendário, mais motivos, mais experiências. Todo sábado no interior a gente tem alguns happy hour na nossa empresa, então, nas nossas franquias, então a gente tem a cerveja do nosso negócio, a goma da criança, sabe? A gente tem o TXC Small, que tem todo um aparato de coisas para a pessoa se entreter lá dentro, uma mini brinquedoteca, são coisas para se entreter lá dentro. Por quê? Porque no interior a nossa loja passa a ser destino, né, cara? Você vai para a capital, você tem muito entretenimento. Eu morei no interior, então eu te falo. Então, a nossa loja passa a ser destino, mas você precisa criar
tem que, para ir numa loja tem que valer a pena. Sim. Essa é uma conta que eu tenho na minha cabeça. Valeu a pena eu vir aqui, cara. Valeu a pena eu vir aqui. Sabe, cara, toda hora que eu entro numa empresa, cara, sabe que valeu a pena? Eu faço essa pergunta sempre, vale a pena entrar na tua loja? Eu pergunto pro franqueado isso. Mas a gente transformou isso também em várias coisas, que é principalmente a parte de licenciamento também. Acho que é um negócio. A gente está aí agora com o lançamento com a RAM Internacional, que é um baita case nosso pro próximo ano aí. Estamos saindo do licenciamento com a Brahma, terminando esse ano aí. Foi um baita. E a gente vem aí também uma parte. A gente vem com a collab com o Jorge Mateus, que o sertanejo tem um baita jogo de audiência no Brasil. Então, pô, a gente vai colar essa audiência do sertanejo que move capital e interior para dentro da nossa marca. No fim das contas, eu acho que só para deixar aqui que a gente está com um caráter de repassar dados, foquem nessa palavra que a Cibele deixou aqui, que é a cesta, né, cara? A cesta. A gente não olha muito para esse negócio de cesta, as pessoas, olha, principalmente do varejo de médio. Eu tô nesse caráter de Sim. médio ali ainda, olhar para a cesta, aquilo transforma muito em jornada, né? E isso faz a gente repensar e as pessoas entenderem como um todo o que pode ser feito através daquilo. Acho que cesta é um baita tema para a gente, que mudou o nosso jogo também. Acho que é um baita debate para a gente fazer, mas é um belo estudo para o que a gente faz com o varejo de pessoa física e digital como um todo. Perfeito. Então, a gente percebeu aqui que dados, tecnologia, eles são um fio condutor de tudo isso, que jamais podemos perder a essência, né, de ir na loja, entender o cliente real e sem ser só um online. Entendemos que estratégias de omnicanalidade, como o Ship from Store, mexe muito o ponteiro. Estratégias como clube de fidelidades e tudo mais, cada vez mais vão trazer diminuição de custos de aquisição e principalmente a retenção desse cliente num LTV muito grande, né? Então, para encerrar aqui, acho que vale vocês fazerem uma conclusão de como essa área vai de IA agora faz parte desses seus processos internos. Então, como que tudo isso que a gente falou hoje, com uma IA super presente, vocês estão trabalhando isso dentro da Copenhague ou da TX? Bom, aqui no nosso caso, acho que no digital, principalmente, a gente tem feito vários projetos internos olhando para a IA, tanto na análise e construção de dados, que isso a gente usa no nosso dia a dia. Então, a gente entende, porque acho que a IA veio para ajudar muito e otimizar essa nossa frente, né? Então, a gente utiliza bastante para a gente poder entender melhor esses dados e encontrar outros caminhos a partir dessas informações que o próprio comportamento do cliente traz para a gente. E também SEO. Então, essa é uma das outras coisas que aqui no e-commerce a gente tem usado a IA e tem ajudado a gente bastante com relação a entender melhor palavras-chave, as buscas dos clientes que eles realizam hoje dentro do nosso site, né? Tanto de Copenhague quanto de Brasil Cacau. Então, acho que são essas otimizações que a gente tem feito usando as ferramentas para que a gente consiga ter resultados cada vez melhores e voltando, né? Para que a gente seja cada vez mais relevante para o consumidor das nossas marcas. Bom, a parte de IA é um negócio que eu não sou um cara digital, cara. Impressionante como hoje eu estou usando IA. Achei que eu já passei por tanta coisa tecnológica aí. Aquele cara, eu sempre falo que eu sou o caipira da cidade grande, né? Vindo do interior. E eu falei, cara, essa tecnologia não me. Cara, IA é superpoder mesmo. Hoje, 24 horas, né? Eu falo assim, sempre eu mesmo, né? Meu time de tecnologia sempre fala, eu falo que eu sou o burro digital lá do negócio, mas o Rubens é o que mais traz provocações para se construir dados através de inteligência artificial hoje. Até porque meu dever é ter papos como esse aqui e ser provocativo dentro da empresa. A IA se transformou numa ferramenta, cara, de economia. Eu vou falar sobre dados, sobre economia. Para nós, no momento entre transformação de dados e até geração de própria imagem, que é minimamente óbvia, e eu fiz um apanhado, agora em outubro a gente está fazendo planejamento estratégico para o próximo ano, do quanto isso foi eficiente para conversar com o teu público, transformar o dado, a imagem em forma de informação. E como você vai distribuir esse papo, esse compilado de informação pelos teus canais, porque a gente aprendeu faz pouco tempo a distribuir o que a gente quer falar. Para quem você quer falar, com qual construção você quer fazer, que geração que você quer falar, qual tipo de papo que você vai falar, né? Qual tipo, porra, para cada canal, para multimarca é um papo. É isso mesmo. Para franquia é outro papo. Para o Nordeste é outro papo, para o Rio Grande do Sul é outro papo, no meu caso. Sim.
No meu caso, não é chocolate, eu não vendo roupa, eu vendo estilo de vida, e dependendo da comunicação que eu colocar, eu posso impactar o meu negócio. Então, a inteligência artificial tem um papel muito fundamental, foi onde o meu sócio ali, CTO, que olhou para aquele negócio e falou, cara, é tudo diferente uma da coisa. E aí o superpoder da inteligência artificial facilitou e para concluir, barateou nesse momento em 4 vezes o que a gente vinha fazendo na unha, como se diz É. o pessoal. Muito bom, gente. Agradeço demais. Acho que tivemos grandes insights, bons ensinamentos, bons exemplos, bons cases de como a gente pode seguir evoluindo para o varejo. Acho que todo mundo aqui, a gente, obviamente, como CRM Bônus ou o próprio usuário, tem um único desejo, né? Fazer vender mais. Sim. Então, como ficou muito claro como dados, tecnologia, jornada, falamos bastante, são essenciais para essa meta de cada vez mais vender melhor e mais. Então, Perfeito. agradeço demais vocês aqui irem. Obrigada. Pô, foi demais. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Cibele. Contem comigo, contem com nossas empresas. Um abraço a todos aí. Obrigada também, pessoal, pela oportunidade.